Independentemente de quem você seja, de onde você veio, da sua criação, da sua religião ou da sua posição política, todos concordam que investimento em educação é básico em qualquer país e em qualquer situação. Mas isso é um dos poucos tópicos em que concordamos. Por que a educação no Brasil é tão precária e alvo de reclamações? Seria incompetência, falta de planejamento, falta de dinheiro ou até mesmo um projeto de poder? Por que a educação pública no Brasil é de tão baixa qualidade? A ideia de educação é algo muito recente na história humana. As primeiras experiências de reservar um tempo da vida de alguém apenas para aprender era um privilégio apenas dos reis, onde eles contratavam tutores para ensinar os seus filhos e futuros soberanos. O melhor exemplo disso provavelmente foi Aristóteles, que foi tutor de Alexandre o Grande. Continuando no mundo grego, nós temos algumas exceções históricas, como a Academia de Platão ou as paideias gregas, que ensinavam ginástica, gramática, retórica, música, matemática, história e filosofia, mas apenas para um seleto grupo da população. A próxima mudança foi com as primeiras universidades árabes, núcleos de maior conhecimento da época, com destaque para a Universidade de Al-Qarawiyyin, de 859. Finalmente, nós temos a fundação das primeiras universidades ocidentais, com a Universidade de Bolonha em 1088 sendo a primeira. Apesar disso, todas essas fundações eram focadas apenas na elite da elite, nas pessoas que podiam se dar ao luxo de investir na educação. Agora, a primeira instituição universal de educação foi fundada na Prússia em 1717, quando o imperador declarou que o ensino público era obrigatório para crianças de 5 aos 12 anos. Isso foi importante para desenvolver o conhecimento básico entre a população, que se tornou essencial à medida que o país se industrializou. Afinal, como Adam Smith disse, a educação é uma necessidade, desde que em pequenas doses à classe trabalhadora. Além disso, pelo fato da Prússia ser um país extremamente militarizado, a formação de uma massa de pessoas moldadas em um sistema disciplinado e militar era importante para os interesses estatais. Inclusive, a própria Prússia foi pioneira em diversas coisas, como a proibição da contratação de crianças em idade escolar, o estabelecimento de um teste universal estatal e a aplicação de uma certificação a todos os professores, o que só foi acontecer no último século aqui no Brasil. Como nós vimos, o desenvolvimento do ensino público do mundo foi feito não por medida humanitária ou filosófica, mas sim por um interesse econômico industrial, assim como ocorreu na abolição da escravidão. Acontece que no nosso país não houve um incentivo para a classe dominante apoiar o desenvolvimento acadêmico nacional, já que nós não tivemos uma burguesia industrial, e mesmo quando tivemos, ela foi sabotada. A verdade é que o interessante para as elites era que não se investisse em educação, já que elas eram e são compostas por empresários do setor primário da economia, que não demanda altos níveis de escolaridade, além de aproveitar esse baixo nível de instrução para manipular as pessoas, principalmente na hora de votar. Atualmente, por incrível que pareça, na questão básica o Brasil já dá o mínimo, que é garantir o ensino fundamental, onde 95% das crianças têm acesso ao ensino fundamental no nosso país, e praticamente a maioria já é alfabetizada, tanto que os números de analfabetismo no Brasil são carregados por adultos idosos que não foram letrados nos tempos de criança. Apesar disso ser o básico, já não é mais o suficiente, já que com a modernização da nossa economia, a especialização dos trabalhos e a Revolução Verde, a necessidade de uma mão de obra especializada se tornou cada vez maior. Ou seja, a necessidade de trabalhadores formados e diplomados é cada vez maior e mais intensa. E até nesse caso o Brasil saiu atrás. Até mesmo a América Espanhola, que foi desenvolvida nos mesmos moldes que nós, como uma colônia de exploração, possuía universidades desde o início, com a primeira Universidade da América sendo fundada em 1551, em Lima, no Peru, enquanto que nós fomos ter a primeira faculdade com a fundação da Faculdade de Direito em Olinda em 1827. Por isso, nós tivemos diversos esforços para a construção de universidades no Brasil, com destaque para a USP, que acabou de entrar na lista das 100 melhores universidades do mundo. Mas ainda assim, há muitos desafios, já que apenas 20% da população possui diploma, enquanto que nós ficamos atrás de México com 24%, Colômbia com 30%, Chile 34% e a Argentina com 40%. E mesmo se formos considerar a parte da população que possui um diploma, grande parte
possui formação em áreas voltadas apenas a manter o sistema funcionando e que não agregam a economia, como nós vimos no último vídeo, como médicos e advogados. Agora, mesmo se formos levar em conta apenas as formações que agregam valor, muitas vezes seus formados são subutilizados em profissões como motorista de Uber, o que é explicado pela falta de uma indústria que os contrate, o que também foi abordado no vídeo anterior. Agora, mesmo quando a educação é ofertada, deve-se ressaltar a sua baixa qualidade. Escolas que usam quadros negros enquanto comum em escolas particulares ou escolas públicas mais bem equipadas não é nem mais o quadro branco, mas sim apresentações de PowerPoints apresentados em aula e disponibilizados via plataformas digitais. E isso se formos levarmos em conta só os meios diretos de estudo, porque se formos lembrar da estrutura básica de banheiros, carteiras, paredes e até teto, ficaríamos um vídeo inteiro falando apenas dos problemas estruturais. Além disso, a própria educação em si é questionada, onde quanto mais velho fica o aluno, maior o desinteresse por determinados tópicos, o que muitas vezes pode ser explicado pela falta de estrutura ou falta de treinamento dos professores, mas também passa pela individualidade de cada um. Não é à toa que recentemente houve uma tentativa extremamente falha e horrorosa de reforma do ensino médio, que a promessa era de que cada estudante poderia focar no que ele mais queria, mas que na prática foi só uma tentativa de sucateamento da educação, o que passa pelo que foi falado anteriormente no vídeo, que não interessa à elite nacional termos uma população educada. Também devemos ressaltar os problemas sistemáticos, que vão além da questão educacional, que envolve principalmente a evasão escolar, onde hoje 50% dos alunos não possuem ensino médio, muitas vezes porque abandonaram para poder ajudar na renda da família, ou mesmo quando não precisavam, saíam porque não viam oportunidades a partir do ensino, e que seria mais vantajoso para a própria carreira e desenvolvimento pessoal uma experiência mais prematura no mercado de trabalho. E mesmo assim, aqueles que concluíram o ensino médio, 60% deles não continuaram seus estudos. O que podemos perceber é que estamos em uma situação muito complicada. Investir em educação básica não é mais o suficiente, mas também é complicado investir em universidades, porque a maioria da população não vai conseguir ter acesso, e quando consegue, não necessariamente tem os empregos que se esperava. E no meio disso tudo, nós temos as limitações financeiras, já que, por incrível que pareça, a educação é um dos maiores orçamentos do governo, porque investir em educação é extremamente caro. Agora, como nós vamos encontrar uma balança para isso e resolver o nosso problema, nós vamos ver na segunda parte da série. Outro grande impacto da falta de educação na nossa sociedade é na segurança pública, visto que sem essa educação a pessoa não encontra um emprego bom, isso quando encontra emprego, o que acaba empurrando para a criminalidade. Mas ainda assim, o problema da segurança pública é muito mais complexo do que isso. Por isso, se você quer entender por que prender não é a solução, inscreva-se no canal e ative o sininho para ver o próximo vídeo. Deixe o like e compartilhe esse vídeo. Agora, se você quer saber por que o Brasil está fadado ao fracasso, clique no vídeo que está aparecendo na tela. Por enquanto é só. Muito obrigado e até a próxima.